dependendo da hora que esteja a ver o vídeo. Aqui fala o Shelton Fernando Antônio Langa, precisamente estudante da GED 2A, estudante do Santa Pilho, estudante da instituição do ICIM, assim que deve ser. Para hoje temos aqui a norma 4, vamos fazer a apresentação da norma 4, onde vamos falar das políticas contabilísticas, das alterações nas estimativas e também dos erros. Na norma 4 nós vamos trazer aqui algumas políticas que se referem aos princípios, às bases, convicções, as regras e as práticas que devem ser aplicadas em entidades para preparação e apresentação das demonstrações financeiras. Nós sabemos que, assim como toda entidade, deve no final de cada exercício demonstrar o que a empresa tem produzido durante esse tempo. Para hoje, como estrutura, nós vamos ter aqui, vou trazer para vocês os objetivos, vamos trazer um pouco das políticas também, do âmbito, e como eu já tinha dito, que ia falar das alterações nas estimativas, tanto dos erros e as divulgações. E por fim, irei trazer um exemplo prático. Mas sem menos delongas, o que seriam isso? Como eu já havia dito lá no início, as políticas contabilísticas, que eu já havia lá referido, referem-se a casos princípios ou bases, convicções, a práticas aplicadas a uma entidade na preparação das demonstrações financeiras. Aqui temos uma definição muito simples que diz esta norma, no caso a norma 4, que pretende realçar a relevância e a fidelidade das demonstrações financeiras de uma entidade e a sua comparabilidade. O que isso significa? A norma 4 preocupa-se com as práticas aplicadas por uma entidade, nesse caso, na preparação das demonstrações financeiras, onde lá vem estabelecido tudo aquilo que ela deve respeitar. Para falar um pouco do seu âmbito, as políticas contabilísticas têm o seguinte processo, que é nada mais que as políticas contabilísticas e as alterações nas estimativas. O que isso significa? Que por fim nós teremos lá os giros. Por si só, nós devemos realçar e recordar que toda entidade deve alterar uma política contabilística apenas se, onde toda entidade só poderá alterar apenas se for exigida por uma norma, o que significa que a norma interpretada ou a consultia do tributo seja relativamente necessária a troca dessa mesma norma. Para falar disso, nós vamos cá puxar que vamos ter no seu âmbito os seus efeitos fiscais, como já dizia, a fiscalização, o tributo que a entidade vai ter que prestar, os seus efeitos fiscais das correções dos giros periódicos, contabilísticos ou anteriores de ajustamentos ou retrospectivos. O que isso significa? Para aplicar as alterações das políticas contabilísticas, são contabilizados e divulgados os erros, de acordo com a norma 12. Temos lá o apoio da norma 12, a norma 4, onde por si só as alterações serão resultado das demonstrações financeiras que são fornecidas, onde quanto mais a fiabilidade, mais relevante sobre os efeitos. O que isso quer dizer? Outros eventos ou condições na posição financeira, desempenho financeiro ou fluxo de caixa, em caso de necessidade de ser alterada alguma coisa que não foi registrada, por exemplo, ou que foi um erro no momento das demonstrações financeiras. Mas tem uma coisa que nós devemos reter, que essas tais alterações devem ser aplicadas respectivamente e ajustadas aos saldos de abertura dos ativos, o que significa que o nosso saldo inicial, também sem esquecer que seria também o saldo de abertura dos passivos, tanto do capital próprio, onde vamos fazer esse ajuste perante isso tudo.
onde lá vamos também determinar os efeitos específicos das alterações. Mas temos aqui, como eu já estava um pouco a explicar, as políticas contabilísticas, nesse caso, são princípios ou base ou convicções ou regras ou práticas que praticadas por uma entidade, como já havia lá explicado, mas como, por exemplo, na aplicação dos critérios no mercado, por cada necessidade do volume do mercado. As mercadorias, por exemplo, da empresa X, pode adotar o critério FIFO para demonstrar as variações que têm ocorrido no armazém, por exemplo. Ou também podia optar pelo critério da ficha do armazém, pelo critério de LIFO, onde a política contabilística também não ia fugir um pouco das inerentes atividades, mas por si só, onde devemos lá ter alguns princípios como bases a conter. Muitas quantias nas demonstrações financeiras não podem ser mensuradas. Isso é um fato que nós devemos sempre reter, que muitas das quantias nas demonstrações financeiras não podem ser mensuradas. Ok? Por quê? Porque, no entanto, a não mensuração vai garantir a estimatividade, onde vai ser possível serem estimadas. Mas que exemplo eu teria mais ou menos para exemplificar? Eu exemplificaria a mensuração dos ativos como os débitos incobráveis, onde devem estar lá mensuráveis, o justo valor dos ativos e passivos financeiros. Também a depreciação do ativo. Nós sabemos que ao registrar, nós também devemos registrar a depreciação, a nossa imparidade. Nós devemos lá registrar a vida útil do ativo. Porque assim como qualquer ativo é possível, muitas das vezes nós temos lá o valor residual, que vai ser nada mais que a vida útil estimada durante um período. Mas por si só, essas estimativas, sem fugir muito da norma, essas estimativas têm uns pontos importantes que devem lá respeitar. Essas estimativas devem respeitar, ou seja, seria muito mais a serem revistas as alterações nas circunstâncias em que basearam ou surgiram. O que é que isso significa? Novas informações ou experiências. Tais essas informações ou experiências, tais televisões devem ser reconhecidas. Por exemplo, se formos adquirir uma televisão, deve lá ser reconhecida, deve lá constar. Ou seja, também os resultados do período das alterações. Mas, como por efeito nas alterações, nesse caso, por efeito das incertezas inerentes nos negócios, muitos itens das demonstrações financeiras não podem ser mensurados com precisão. Eu lá dizia que há necessidade dos itens, assim deve ser, a serem mensurados, mas eu também aqui trago um ponto que diz que muitos dos itens não podem ser mensurados com precisão. E trago aqui um exemplo prático que diz a fatura d'água. Por que a fatura d'água não pode ser mensurada? Nós sabemos que a fatura da água depende do nosso uso. Quanto mais uso, maior será o valor lá. Quanto menos, será menos. Por isso, não vai ser possível mensurar taxativamente o valor que aquele item vai consumir durante aquele mês. Por isso eu trouxe aqui. Eu disse a fatura d'água não recebemos no mês anterior, mas que temos que registrar porque são consumíveis a água, logo devemos uma estimativa. Nessa estimativa, na sua mensuração, vamos fazer uma estimativa, mas nós não sabemos o seu valor concreto. Onde, no caso do não registro, nós vamos ter que
Se nós não recebemos a fatura de água, nós somos obrigados a registrar mesmo assim, porque é uma, como eu dizia, é uma variação que ocorre durante o mês da entidade. Mas também eu falei que, assim como as políticas, eu ia falar um pouco dos cheiros. Nos cheiros, eu tenho aqui a seguinte coisa que diz: sendo a escrituração comercial no meio da prova em caso de litígio, assim deve ser, não deverá ou necessariamente apresentar irregularidades. O que é que isso significa? Com os números 1 e 3 do artigo 49 do Código Comercial, onde lá vamos encontrar um pouco do que é que significa. Mas temos aqui os erros. Os erros referem-se a todas as omissões ou declarações ocorrentes nas demonstrações financeiras. Aquilo tudo que lá temos que foi emitido ou declarações incorrentes nas demonstrações financeiras de um ou mais período. Significa que pode ser do período presente, ou também pode ser do período N-1, ou também pode ser a possibilidade de termos do período N-2. Ok? Onde também é importante nós sabermos que os resultantes do não uso ou uso incorreto das informações viáveis não estavam disponíveis quando as demonstrações financeiras foram feitas, como já havia lá dito. Que as declarações incorretas ou as demonstrações financeiras de um ou mais período anterior que foram feitas ou necessariamente vai ter que se fazer um ajuste no período atual, no período N, de uma forma mensurável. Mas também nestes erros podemos ter diversos exemplos, como erros matemáticos, fazemos cálculos de valores que não foram taxativamente lá patentes, como erros na aplicação das políticas contabilísticas. Nós sabemos que são todas aquelas políticas que nós devemos lá respeitar, que tem como grande objetivo estabelecer os critérios na seleção e alteração das políticas contabilísticas. É assim a norma 4 que obtém e tem assim como o grande objetivo de estabelecer os critérios na seleção e na alteração das políticas contabilísticas. Assim deve ser. Mas e também existe, no caso de nos erros de fraude, nós também temos aqui como exemplo que temos nada menos nada mais que o estorno, onde é um lançamento destinado a anular ou retificar o outro que foi mal registrado ou ainda não preenchido devido a uma lacuna. Ok? Nós todos sabemos um pouco do que é isso de estorno. Vai ser nada mais que anular para poder registrar algo que não foi registrado, por exemplo. Mas da seguinte maneira, tem erros possíveis no estorno, né? Assim como a contabilidade, por ser exercida muitas das vezes pelo ser humano, é possível de erro. É possível de lá ter omissões, de falta de cuidado na interpretação incorreta dos fatos. Ok? Por si só, podemos lá ter o caso de omissão de lançamentos ou duplicação de lançamentos que não foram taxativamente necessários a serem duplicados, ou inversão de contas, que são lá também possíveis de encontrar as inversões de contas, ou também podemos ter substituições de contas, onde vamos à alteração das quantias, vamos alterar as quantias lá disponíveis, as quantias lá que de fato deveriam lá estar. Mas por si só, não podemos ignorar que os erros podem surgir com respeito ao reconhecimento da mensuração, onde na mensuração vamos respeitar as políticas contabilísticas, ok? Lá vamos começar a analisar perante a mensuração e vamos ver que de fato é possível, perante ao longo do percurso, nós termos feito registros, omissão de lançamento, inversão de contas, ok? Mas na apresentação, ou seria o que? Seria mesmo que a divulgação dos elementos das demonstrações financeiras, as quais devemos considerar estarem na conformidade com as normas,
O que é que isso significa? Nós deveremos considerar a mensuração e apresentação ou divulgação dos elementos das demonstrações financeiras, as quais devemos considerar estar em conformidade com as normas do PGC-NIRF, nesse caso, que é o plano de gestão que nós estamos lá a usar hoje em dia, usamos nosso sistema de contabilidade para o setor empresarial. Nesse caso, se tiverem ou recorrerem-se a erros, devem ser sujeitas a limitações indicadas. Essas limitações indicadas no parágrafo seguinte podem lá encontrar na página 51 do sistema de contabilidade. Se não estiver o erro, eu recordo que são o artigo 28, podem lá ler acerca dos erros. É imperioso também deixar claro que nós seguimos como base o sistema de contabilidade para o setor empresarial em Moçambique. Vou ficar a repetir, onde temos como lá o autor Rodrigues, João Rodrigues, assim deve ser. O trabalho seguiu assim como base, para falar um pouco disso. Podem lá encontrar um pouco mais explicado com teorias e também exemplos. Mas, como eu dizia nas divulgações, nós podemos ter algumas situações, como por exemplo a que eu trago aqui, uma entidade que deve divulgar a natureza e o valor de uma alteração de uma estimativa contabilística, ok? Que tenha feito no período contabilístico corrente ou que se espera que tenha nos períodos futuros. Mas por si só, temos uma exceção que deve ser, mas também que pode ser quando for no caso de impraticável estimar os efeitos nesses períodos futuros, onde em caso das limitações de um erro de um determinado período anterior a ser corrigido na retrospectiva, ok? Mas do que seria uma teoria sem uma prática, ok? Nós vamos trazer, trago aqui para vocês o seguinte exemplo que vamos cá demonstrar. Vou cá demonstrar nesse caso um pouco do que seria isso no processo geral e o processo abreviado das seguintes variações, respeitando as seguintes políticas. Vamos lá ao caso prático, que diz o seguinte, que diz: considerando corretas as descrições ou históricos e valores em caso de erro, faço o estorno no diário geral utilizando os seguintes métodos, ok? Eu trouxe para aqui e eu optei por trazer um exemplo prático onde eu irei fazer o estorno, como já cá tinha dito, que o estorno seria um lançamento destinado a anular ou retificar o outro, o mal registrado, assim deve ser. Eu tenho aqui como objetivo de preencher uma lacuna, mas não seria preencher uma lacuna, seria retificar muito mais. Seria o grande objetivo de retificar um erro que tenhamos cometido no exercício, ok? Como podem cá ver, nós temos o diário geral. Acho que todo estudante de contabilidade já é familiarizado com esse formato do diário, onde por si só também temos aqui algumas razões esquemáticas, que são valores subsequentes, valores que podem optar por olhar no diário e também olhar na razão esquemática pela correção, ok? Nós temos aqui um depósito que foi realizado, no caso, o depósito que seguiu as seguintes contas. Vou careter esse mesmo depósito, como podem cá ver, temos aqui primeiro a Caixa Geral, que teve o valor de 250 mil no seu débito, e tivemos o crédito da conta bancos, assim deve ser, onde tivemos como descrição depósitos à ordem na conta corrente, o que significa que por si só, se for feita a anulação deve sim ser feita da seguinte maneira, onde vamos alterar, como aqui podem ver, a conta que acredita é a conta 11, que é caixa, e a conta que debita é a conta bancos.
Na retificação, ou seja, na anulação da conta, nós vamos lá ter uma pequena diferença. A pequena diferença que vamos ter que encontrar é nada menos, nada mais que, como podem ver aqui no segundo passo, nós encontramos 1.2 como débito ao valor de 250 mil, e encontramos caixa como crédito. Por que isso? Porque no Store nós dissemos, anulamos um lançamento que poderia ser mal feito. Se nós temos como descrição depósitos na conta corrente, nós sabemos que o que aumenta, nesse caso, é o nosso banco, o que diminui é o nosso caixa, porque tiramos dinheiro do caixa para depositar no banco. Esse lançamento logo, nós assumimos que esse lançamento está errado, por isso há uma necessidade de retificar-se o lançamento, onde cá temos anulação do depósito na conta corrente, ok? Mas por si só, houve a necessidade de fazer-se o registro do estorno, assim só, que é o lançamento, para fazermos o lançamento, fazemos a segunda via do lançamento, cá temos nós presente, mas os mesmos efeitos nós encontramos nas razões esquemáticas, mas temos também aqui uma correção que diz depósito dos valores na conta corrente, onde, por exemplo, as contas bancos, depósito da ordem, onde nós tivemos também aqui depósitos na conta corrente e fizemos o devido estorno. Podem cá observar que, assim como na outra conta, nós tivemos sim as razões esquemáticas, e aqui também nós temos presentes as nossas razões esquemáticas. E por hoje é tudo. Assim foi um exemplo, espero imensamente que tenha entendido. Mais uma vez aqui falo o Sheldon Fernando Antônio Lang, estudante da GED do GEL, da gestão empresarial. Vim por esse meio apresentar para vocês a norma 4, contabilidade, a política da contabilidade, assim que deve ser.